Fala pessoas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou bater um papo com vocês sobre perfeccionismo, uma característica muito presente em crianças e jovens que estão dentro do perfil das altas habilidades e que muitas vezes é uma característica que é entendida no senso comum, né, como algo muito positivo, muito bacana, sinal de que a pessoa é cuidadosa, é meticulosa, tem foco no que está fazendo, no que está entregando, mas pode muitas vezes trazer, né, uma bagagem aí de dor, de sofrimento, de ansiedade. Então fica comigo aqui nesse vídeo, vamos falar um pouco a respeito. Muito prazer, eu sou Cláudia Aires, sou doutora em ensino de ciências pela USP, pela Universidade de São Paulo, também sou psicopedagoga, sou professora de química, atuo em sala de aula na educação básica há mais de 30 anos, tenho formação em transtorno do espectro do autismo, em altas habilidades e superdotação, tenho feito alguns estudos também envolvendo inclusão de pessoas com deficiência na educação e venho aqui conversar com vocês um pouco a respeito de alguns temas desse repertório que eu trago aí na minha bagagem acadêmica para a gente conseguir ter aí um desenvolvimento humano cada vez mais acolhedor e mais gentil. Quando a gente fala do perfeccionismo, a maioria das pessoas sempre pensa naquela situação, né? Tem aquela imagem de alguém que é muito cuidadoso, alguém que é muito atento, que tem um foco bem acentuado, então que acaba tendo bastante cuidado, né, no que está fazendo, no que está entregando. Só que muitas vezes, por trás desse perfeccionismo, né, extremado, todo cuidadoso, tem na verdade uma característica disfuncional, né? Então é um grau de perfeccionismo que paralisa a pessoa, tá? Que causa um adoecimento nela e que pode gerar muita ansiedade. Crianças e jovens que estão dentro do perfil de altas habilidades e superdotação acabam apresentando muitas vezes esse perfil de perfeccionismo, porque elas aprendem desde muito cedo, justamente porque elas têm essa agilidade mental, então as características de raciocínio, né, de pensamento rápido aparecem muito cedo nelas. Elas aprendem então muito cedo que o valor delas está pelo acerto. Né? Então elas são sempre muito elogiadas porque acertam e acertam rápido, porque entregam, né, o que é pedido para elas muito bem, né, e muito bem executado ou por caminhos muito diversos que as pessoas normalmente não fariam. Então elas vão aprendendo a ler essa validação delas pelo acerto. E aí o que acaba acontecendo por conta disso? Elas acabam percebendo que na verdade o erro, né, elas aprendem ao mesmo tempo que o erro ele acaba sendo uma ameaça para a validação delas. Então, vejam como é que essa característica, né, esse perfeccionismo que é disfuncional, ele se mostra, ele se coloca, tá? Eu vou trazer algumas características que a gente vai visualizar, vai perceber, vai identificar numa criança, num jovem que está vivenciando esse perfeccionismo disfuncional, tá bom? Então, a primeira delas são altos padrões de exigência e muitas vezes irreais, tá certo? E autocobrança excessiva. Então, numa sala de aula, por exemplo, é uma criança que, se ela tira 9,5, ela já acha que ela falhou, que ela é péssima, que ela não tem mais o mesmo valor de antes, porque só vale o que é perfeito, né? Se ela está envolvida com um projeto, com um trabalho, ela pode preferir deixar de entregar com medo de não ser 100%, né, nota máxima. Então, de novo, ela falhar na visão dela, e aí ela prefere não entregar do que fazer e correr o risco de não ter o valor máximo, tá? Uma segunda característica, ansiedade e medo de falhar. Vem junto, né? Como o nível de autocobrança é bastante alto, né? É muito intenso, essa criança acaba ficando meio que paralisada e aí ela simplesmente começa a não conseguir fazer. Então ela passa a apresentar, ela pode apresentar, né, crises de ansiedade, onde ela pode também escolher se recusar a fazer coisas novas para justamente não ter o risco da falha, o risco do erro. Então ela prefere situações com maior previsibilidade do que situações que ela tem um certo risco de não conseguir o 100% a perfeição, sabe? Uma terceira característica, procrastinação disfarçada de exigência. Aqui eu coloquei assim, ó. Adiam tarefas para evitar o desconforto do erro. Então é mais fácil ela ficar empurrando, né, para fazer na última hora ou até escolher não entregar para justamente não incorrer num erro. Porque ela sabe que para ela o erro significa que ela não é boa o suficiente. Então
Imagina o pico de ansiedade interno que isso não causa na criança, tá bem? Angústias, né? Recusem aceitar ajuda. Então aqui, qual que é a questão, né? Elas entendem que elas têm que dar conta de tudo sozinhas. Então, aceitar ajuda significa mostrar falha, mostrar fragilidade. Então, elas simplesmente se fecham e acabam não partilhando e não permitindo o auxílio do outro. Elas foram aprendendo que a inteligência delas está conectada com a independência. Então, acabam se isolando e tendo dificuldades, até por conta disso, de se vincular, de se relacionar. Sensibilidade a críticas. Então, é uma criança que quando ela ouve um elogio que tem ali algum pormenor, né, de ajuste, ela só olha para essa parte desse ajuste. Então, por exemplo, ela faz a entrega de uma atividade e aí você fala, olha, teu trabalho está incrível, só toma um pouco mais de cuidado e melhora a sua letra. Nossa, pronto. Para ela ali, o mundo já acabou, né? Não adianta ela ter visto uma nota excelente, ela ter tido teu elogio, porque ela vai lembrar que você falou da letra dela. Então, ela tem um foco muito grande na questão da crítica. E aí essa crítica, ela toma um degrau muito alto, tá? Autoimagem frágil e medo de não ser boa o bastante. Então, naturalmente, como o grau de exigência que ela coloca para si é muito grande, tudo que envolve o desempenho e como ela vai se mostrar para o mundo acaba tendo um comprometimento, né? Então, mesmo tendo um desempenho muito acima da média, ela acaba se percebendo, ela se lê como uma criança, um jovem inadequado. Qual é a consequência disso, né? Elas acabam não se permitindo errar, elas acreditam que elas perdem quando elas erram, porque elas deixam de ser quem são. Então, percebem a complexidade e o nível de sofrimento interno que uma criança, um jovem que está dentro desse processo, desse perfeccionismo disfuncional, ela acaba sofrendo e que muitas vezes não é o que aparenta, né? Aí você fala assim, meu Deus, Cláudia, como é que eu posso auxiliar, como é que eu posso ajudar essa criança, esse jovem? Bom, tem algumas indicações aqui que eu posso trazer para vocês, tá? Então, algumas delas. Validar o esforço e não só o resultado. Então, como é uma criança que sempre tem o elogio atrelado ao produto final, né? E isso é muito comum da gente fazer. Nossa, olha que excelente o que você conseguiu entregar, o que você fez. É passar a ter um olhar mais cuidadoso para o processo de construção do produto, né? Então, a trajetória para chegar naquele resultado final e não só o resultado. Isso é muito importante. Então, aqui eu trago uma sugestão, né? Trocar, por exemplo, que nota linda por você se dedicou muito. Conta um pouco como foi. Conta um pouco como você fez isso, tá? Então, processo e não só resultado, tá? 2, dá permissão para errar. A gente tem uma questão do nosso núcleo de senso comum de achar que o erro é péssimo, né? Que o erro é algo complicado, é algo difícil, é algo ruim. E justamente ao contrário. O erro faz parte do processo de aprendizagem e saber usar o erro a nosso favor é fundamental. Né? Entender o que o erro nos entrega, né? O que o erro indica pra gente, né? Como caminho, como processo de aprendizagem é precioso. Então, aqui a grande sacada é, por exemplo, não só falar para ela que não tem problema errar, né? Mas também partilhar experiências onde o erro nos ajudou a buscar um resultado melhor, tá certo? Aqui eu vou trazer ainda dentro desse item uma sugestão para vocês, principalmente para professores aqui, mas para pais que estão ali acompanhando seus filhos no processo educacional, tá? Quando uma criança, um jovem erra uma resolução de um exercício, não importa de qual área é muito importante que ele não apague esse erro. Não se deve apagar o erro, não precisa apagar o erro. A gente pode pegar uma outra cor de marcador, né, de caneta, faz uma indicação da área que está o erro, de onde está o erro, e coloca do lado a resposta certa. E isso por quê? Porque aí eu consigo ter visualmente qual era a minha forma de pensar quando eu errei e qual é o caminho que eu tenho que seguir para poder conseguir concluir de forma adequada aquele exercício, aquele problema. Se eu apago o que eu errei, quando eu for reestudar essa matéria, eu vou ver o erro de novo, eu posso cometer esse erro de novo.
porque eu não tenho mais a referência visual dele. Então, percebem? A ideia aqui não é fazer cativar o erro. Não é isso. É ter o erro como um ponto de apoio ali visual do meu processo de aprendizagem para me indicar o caminho do acerto. Tá bem? Uma outra forma de acolher, né? Ensine a autorregulação e a flexibilidade. Isso é não só para o perfeccionismo, é para muitas outras coisas também, mas eu vou focar nesse vídeo aqui, tá? Então, ajudar, por exemplo, a criança a quebrar tarefas grandes em tarefas menores, porque aí você vai cumprindo por etapas e isso fica mais tangível. Isso vale não só para criança, né? Isso vale para criança, para jovem, para adulto, né? Mas, de novo, né? Focando no perfeccionismo, quando você pega uma tarefa muito grande e você fragmenta ela em pedaços menores, você vai tornando isso mais tangível, sabe? E aí, de tempos em tempos, sentar com essa criança e buscar ajustar essas metas, tá bem? Entender, tá bom, não tá bom, funcionou, não funcionou, o que a gente tem que ajustar, aonde que deu certo, aonde que deu errado, o que tá bom para você, você conseguiu atingir, não conseguiu, percebem? E isso vai mostrando para ela que não tem que ser tudo daquele jeito, com aquela rigidez, vai trazendo para ela essa possibilidade que é a flexibilidade, tá bem? Acolher o medo sem corrigi-lo de imediato, né? Então, aqui a gente tem que trazer para a criança, para o jovem, um lugar de apoio, onde ela perceba que ela só tem que começar. E a partir dali ela vai se desenvolvendo e que ela vai ter o apoio, o nosso cuidado, ela vai ter uma rede ali para conseguir ajudá-la, né? nessa jornada. Então, trazer para ela que ela só tem que começar e apoiá-la nesse início. Começou, vai desenvolvendo a jornada, tá? E a outra dica que eu trago aqui, cuidar da narrativa que ela ouve sobre si mesma. O que significa isso, né? Aqui é tentar trazer para ela, para essa criança, para esse jovem, que o valor dela não está no desempenho, mas está no vínculo que ela é capaz de construir com a gente, tá certo? A nossa aprendizagem na vida, ela é baseada em vínculo, né? Então, quanto melhores são esses vínculos, mais bonita é a aprendizagem que a gente faz e mais sentido ela acaba fazendo pra gente, tá certo? Então, quanto mais a gente fortalecer na criança essa visão de que ela precisa saber o valor do vínculo com o outro, do seu relacional com o outro, e não da nota que ela tirou, né, o desempenho que ela teve, mais amoroso, sabe, mais acolhedor é o processo de aprendizagem e de construção do ser humano, tá? Então aqui o grande fechamento que eu posso trazer pra gente nessa conversa é a gente pensar que o perfeccionismo, ele não é necessariamente só um indicativo de que a criança brilha, né? De que o jovem brilha, de que a pessoa brilha. Ele pode sim também trazer pra gente um indicativo aí de sofrimento. E é muito importante a gente estar sensível a essas características, a essas manifestações, para poder chegar junto e ajudar. Então, se tiver alguma coisa mais que eu possa ajudar vocês, deixa aqui um comentário. Se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigada. Agradeço você por ter me dado esse apoio. Dá um like, por favor, nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no sininho, se inscreva. E logo mais eu trago outras temáticas para a gente conversar por aqui. Até!